Glória a Deus. Amém? Tem sido uma noite, um momento onde Deus tem falado bastante. Eu tenho sentido isso. E tenho sentido também uma opressão. A gente sabe que o diabo não está satisfeito, né? E a gente tem visto as tempestades que temos passado nas nossas vidas. E hoje, a Adriana já começou falando das dificuldades que nós temos. O Teco continuou também falando dos desertos. Cantamos que Deus nos leva ao deserto, né, para cuidar da gente. Ele faz isso por amor. E a gente queria falar um pouco sobre isso hoje. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Atos. No livro de Atos, capítulo 27. Atos 27. O texto é um pouco longo, um pouco diferente do que eu estou acostumado a pregar. Mas vocês vão entender o que Deus quer falar com a gente. Atos 27, a partir do versículo 9, diz assim a palavra de Deus. Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, veja que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram parecer que se partisse dali para ver se poderiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o vento sul, brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão. Talvez na sua versão esteja só um vento forte, né? O vento sul, como está ali. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à tona. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. Andamos nós agitados por uma veemente tempestade no dia seguinte, aliviando o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. Importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E contudo é necessário irmos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo impedidos de uma e outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braços. Passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo e acharam 15 braços. E temendo ir darem alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e já tendo deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se esses não ficarem no navio, não podereis salvar-nos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e deixaram cair. Enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: e já é hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto,
exorto-vos aqui com mais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não reconheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre o que deveriam encalhar nela o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alcançando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a popa abria-se com força das ondas. Vamos pular agora para o 28:1. Havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto que escapando do mar a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperaram que viesse inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudaram de parecer. Diziam uns aos outros que ele era um deus. E ali próximo daquele mesmo lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. O texto é longo, deixa a sua Bíblia aberta, a gente vai comentar um pouquinho, mas eu queria orar mais uma vez. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque, apesar de nós, o Senhor nos ama, o Senhor cuida das nossas vidas. Eu quero te pedir misericórdia nesse momento, que o Senhor fale, põe o Teu Santo Espírito falando através da minha vida, nos edifica, Senhor. Mostra, Pai, aquilo que o Senhor quer de cada um de nós aqui esta noite. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós escolhemos o destino das nossas viagens, geralmente. Mas nem sempre nós escolhemos a maneira de como chegar lá. Ou sempre tem um caminho ou outro que a gente acaba fazendo de forma diferente. E a Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. O sonho de Paulo era ir para Roma. E ele já havia recebido uma palavra de Deus que ele ia pregar em Roma. E ele queria ir para Roma. E ele estava indo para Roma. Mas nesse contexto aqui ele estava indo preso. Ele estava preso junto com outros homens num navio e estava indo para Roma. E muitas vezes, assim como Paulo, né, que queria ir para Roma, nós planejamos as coisas de um jeito, mas elas acontecem completamente de outro, não é verdade? Aí você fala, como é que aconteceu isso? Não foi assim que eu pensei, mas ela acontece. A nossa vida é como uma viagem. Muitos escritores falam isso, né? Muitos poetas. A nossa vida é como uma viagem. E como tal, estamos sujeitos a tempestades. E essa viagem de Paulo não é uma alegoria, ela aconteceu de verdade. E ali teve uma tempestade forte. E dessa tempestade, eu queria tirar algumas lições para a vida da gente essa noite. Paulo aqui estava fazendo a vontade de Deus. E mesmo fazendo a vontade de Deus, ele teve uma tempestade. Talvez eu pudesse arriscar que quanto mais a gente faz a vontade de Deus, mais tempestades nós temos na vida, não é verdade? Eu costumo pensar que se as coisas estão muito calmas, tem alguma coisa errada. Se você está bem, vivendo tudo bem, você está na sua vida cristã, tudo numa boa, tem algo que não está muito legal. Se o diabo não está incomodado, tem alguma coisa que não está certa. Deus disse para Paulo que queria que ele desse testemunho em Roma. E ele sofreu nessa tempestade. Você está em alguma tempestade hoje? O Elísio fez uma oração aqui, orou, e nós vimos a quantidade de gente que veio aqui na frente. Nós passamos por tempestades, por dificuldades. Talvez seja um desemprego,
Aquela coisa de você manda currículo e você não recebe nem a resposta do RH. Olha, recebemos. Isso é terrível. Quem manda currículo, eu mando de vez em quando, ou muitas vezes, e você não recebe nenhum ok recebido, nenhuma resposta. Você fala, será que chegou ou não chegou, né? Talvez a sua tempestade seja um casamento em crise, um filho nas drogas, uma doença, a falta de dinheiro, a falta de perspectiva para o futuro. Talvez a dúvida de continuar no ministério, de continuar na igreja, a dúvida de andar com Deus. Será que eu devo andar com Deus? Eu estou numa tempestade porque o mundo me atrai tanto, tem tanta coisa boa lá. A tempestade da dúvida de largar ou não aquele pecado que tanto te agrada. Eu sei que é pecado, mas é bom, né? Talvez a tempestade do medo de não conseguir ouvir Deus falar. Você já teve medo de não ouvir Deus falar? E às vezes Deus fala em silêncio. Aí é que a gente fica doido da vida, né? Mas Deus fala em silêncio. Talvez a tempestade da dúvida e o desespero em ver que outros irmãos, parece que tudo acontece depois das lutas e para a gente não acontece. O irmão vai lá e conta a bênção, e sobe aqui, e fala da cesta básica com os ovos em cima, né? E a gente não acontece. Você fala, caramba, tem alguma coisa errada comigo. Tem algo que não está batendo. É para mim e para você, que tenhamos passado ou estejamos passando por alguma tempestade, que Deus quer falar essa noite. Até mesmo porque eu e você ainda teremos muitas tempestades pela frente. A gente vai, como cantamos aqui, nós iremos para o deserto muitas vezes, mas na certeza de que Deus vai estar lá com a gente. Na certeza de que o Senhor vai estar trabalhando na vida da gente. E a tempestade nas nossas vidas é para nos lapidar, para nos trabalhar. Deus quer renovar a verdade nas nossas vidas, e quando estivermos passando por tempestades, Ele está junto. Deus enxerga no escuro, Ele enxerga o macro, Ele enxerga o todo da coisa. E a gente é tão limitado, a gente só enxerga ali na frente, né? Eu então, é uma bênção. Se eu tirar o óculos aqui, ó, eu não vejo o rosto de ninguém, né? Se você tiver com vergonha, é uma beleza, porque eu não estou vendo o rosto de ninguém. Agora melhorou. O navio pode estar fora do nosso controle, o navio da nossa vida, mas nunca do controle de Deus. Podemos chegar como náufragos em uma ilha, tendo apenas as nossas vidas como sobra, mas Deus ainda estará nos guiando para realizarmos seus soberanos propósitos. Hoje nós cantávamos e falávamos sobre os sonhos de Deus, e quando eu falo de sonho de Deus, eu acho é bonito, é poético, e a gente entende, mas eu fico pensando teologicamente, Deus sonha, Deus realiza. Eu sonho. Eu quero sonhar as realizações de Deus para a minha vida, porque Deus realiza, Ele sabe de tudo. Ele sabe onde eu vou errar, onde eu vou acertar, o que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer. E Deus realiza. E o que nós podemos aprender com as tempestades? Primeiro, precisamos aprender a ficar atentos aos sinais de Deus. O sinal da advertência, aí no versículo 10. Dizendo-lhes, varões, veja que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Quando eles embarcaram para Roma, a viagem parecia ser segura, tranquila, sem nenhum problema. Era só um barco. Havia um comandante, os marinheiros e os passageiros estavam todos em segurança. Mas, lá no verso 14, nós já lemos, os ventos começam a vir de lado contrário. Chegou a um ponto que Paulo avisava, veja que a viagem vai ser trabalhosa, né? Vai ser complicada, vai ter dano aí para o navio, para a carga e de repente para a vida da gente. Mas o que aconteceu? Eles não ouviram o conselho de Paulo. E logo veio um tufão e tirou o navio da mão deles. Eu e você, meu irmão, nós precisamos aprender a ficar atentos aos sinais de Deus. Aprender a ler as placas no caminho, a discernir, a entender, a diferenciar os sinais que Deus está nos dando. E Deus nos dá sinais. Ontem eu conversava com uma irmã, nós conversávamos com uma irmã, e ela falou que pediu um monte de sinais, vários sinais para Deus, para uma determinada situação. Gideão fez isso também, né? E às vezes a gente parece que não entende os sinais que Deus está nos dando. Quando não prestamos atenção nas placas, né, ou nos sinais que Deus está nos dando, é muito mais fácil da gente cair no abismo.
é muito mais fácil da gente cair no erro. Você já viajou de carro e você está andando numa estrada movimentada, aí você vê o destino tal, você tem que virar ali à direita e passar. Aí você já está lá na frente, mas tem uma placa lá, retorno, 20 quilômetros. Você tem que andar mais 20 quilômetros para retornar. Por quê? Porque você perdeu a placa. Você perdeu os sinais. E quais sinais eu posso ver na minha vida? Um filho que chega às 3 horas da manhã em casa, isso é um sinal. Seu marido não conversa mais com você, isso é um sinal. Sua esposa não te elogia mais, isso é um sinal. Você passa mais tempo na frente do celular, do WhatsApp, do Facebook, do que lendo a palavra de Deus? Ah, Sandro, isso é um sinal. Você fica triste porque teve que vir na igreja bem no horário do jogo do seu time de futebol? Isso é um sinal. Você prefere ficar mais tempo no trabalho ou retarda a sua chegada em casa? Isso é um sinal. A fatura do seu cartão de crédito está aumentando a cada mês? Isso é um sinal. Você não tem mais paciência para brincar com seus filhos, para falar com os seus pais, com sua sogra? Isso é um sinal. Eu tenho certeza que você já pensou em outros sinais aí da sua vida, não pensou? Deus nos dá sinais e a gente tem que ficar atento. Tem que ficar atento para entender esses sinais. O sinal do descrédito, lá no versículo 11. O centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. E na viagem da vida a gente precisa buscar a orientação daqueles que andam com Deus. Tem um ditado que diz que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Se o conselho fosse bom, você vendia, não dava. Mas isso não está certo, não. Não é bem assim que funciona. Quem despreza os conselhos daqueles que andam com Deus, sofrem grandes danos. Às vezes você pode sofrer um dano mesmo tendo um conselho. Deus vai trabalhar na sua vida mesmo assim. Mas você tem que buscar. Quantos filhos que choram porque não ouviram o conselho dos pais no namoro? Você conhece alguma história assim? Eu conheço. Quantas pessoas que hoje estão completamente perdidas porque não ouviram o conselho do pastor, o conselho da igreja, estão fora, né? Não espere que as coisas aconteçam para depois você ir pedir conselho. Não, busca antes. Lembra dos sinais que nós acabamos de falar? Você viu um sinal, eu tenho que compartilhar isso com alguém. Primeiro compartilha com Deus, lógico. Vai lá, dobra seu joelho no chão, ora, entende, busca o conselho de Deus, mas busca o conselho daqueles que Deus também tem preparado. Vai lá, o pastor está aí. Pastor, olha, isso, o que você acha? Dá para ser, não dá? Palmeiras vai ser campeão? Ele vai dizer que vai. Mas são conselhos que a gente nem sempre leva em conta. Sinal de paz. Sinal de paz em Deus. No verso 12. O verso 12 diz assim: e como aquele porto não era cômodo para invernar, ou para eles dormirem, né, os mais deles foram parecer que se partisse dali para ver se poderiam chegar a Fênice. A voz da maioria nem sempre é a voz de Deus. A maioria deles, na maioria deles, a opinião era de que partissem e não ouvissem o conselho de Paulo. Mas a maioria nem sempre está com a razão. A maioria nem sempre discerne ou entende a vontade de Deus. Seguir a cabeça da maioria pode nos colocar em grandes encrencas muitas vezes. E não importa o grupo. Às vezes a maioria não está entendendo aquilo que deve acontecer. Poxa, mas são meus amigos, são... Não, peraí. Lembra de Sansão? Sansão deu uma festa, porque era costume dos jovens da época. E ali a sua vida começou a entrar no abismo. Muitos jovens vão para, boates, porque a maioria dos colegas de classe vão, experimentam drogas porque a maioria dos colegas experimenta, né? Cuidado com a maioria. Nós precisamos ficar atentos aos sinais, buscar conselho, buscar ajuda, porque se você não fizer isso, em vez de você escutar um tudo bem, você vai escutar um ai coitado. Se você não prestar atenção nos sinais, não pedir conselhos, não pedir ajuda, é muito provável que você escute um coitado, puxa vida, né? O verso 13, eu não vou ler os versos para a gente
não demorar muito, mas nos diz sobre uma aparente segurança. O vento calmo faz muita gente confundir as circunstâncias da vida. Por um momento parecia que Paulo estava errado e a maioria estava certa, porque naquele instante a coisa estava muito clara para eles. O mar estava calmo, não tinha vento, mas Paulo falou, olha, peraí, olha melhor isso daí, olha um pouquinho lá na frente, que pode ser que não dê certo. Às vezes nós não ouvimos e temos uma aparente segurança. Não ouvimos o perigo, no verso 14. Depois do vento calmo, chegou o quê? Chegou um tufão, chegou uma tempestade. A crise chega, o mar se revolta, a vida se transforma. E quando você vê, você está com um problema do tamanho de um bonde. Você fala, como é que isso chegou? Como é que eu estou agora com esse negócio todo aqui para resolver? A impotência, verso 15. O navio já não estava mais no controle deles. As coisas fugiram de controle. Não tem momentos em que você parece que a vida virou de ponta cabeça? Aí você fala assim, onde é que eu estava? Que parte do sermão que eu cochilei que eu não ouvi isso daí? E agora está tudo de ponta cabeça. O prejuízo, versos 18 e 19. Eles precisaram aliviar o navio e jogar seus bens fora para salvar a vida. Houve um grande prejuízo e perdas financeiras. Você já perdeu alguma coisa financeiramente? Eu já perdi. Achando que ia acertar, eu errei. Ou, sei lá. Mas a gente perde, às vezes por não prestar atenção nos sinais, para não buscar um conselho. E aí nós padecemos, nós erramos. A desesperança, no versículo 20, dissipou-se afinal toda esperança de salvamento. Talvez essa noite, meu irmão, você esteja assim, sem nenhuma esperança. Eu não sei qual o problema que você possa estar passando, mas talvez você esteja sem esperança de que, puxa, aquilo vai dar certo, aquilo vai acontecer, aquilo vai melhorar, aquilo vai mudar. Talvez você esteja cansado, meio nocauteado, pronto para jogar a toalha, né? E desistir. Desistir do seu casamento, desistir do seu trabalho, desistir do seu relacionamento com Deus, desistir da sua vida. Se o seu coração está assim, meu irmão, minha irmã, não esqueça. Deus está contigo. Ele já te deu sinais. Ele está pronto para te ouvir, para te aconselhar, para te guiar, para te levar para o outro lado, para cuidar de você. Ele está te ouvindo agora. Se você está ouvindo essas coisas agora, é um sinal para a sua vida. É um sinal de que, caramba, Deus está me chamando, Deus está me avisando. Precisamos aprender com as tempestades da vida que devemos nos posicionar como encorajadores. Nos versos de 21 a 44. Por mais difícil que pareça, ou que seja, na verdade, nas tempestades nós precisamos ser encorajadores. Não só para nós, mas para as tempestades dos outros também. Não é aquela síndrome de dizer que não, eu vou ver o melhor em todas as coisas. Não, eu tenho que ser realista, é evidente. Mas eu tenho que ter ânimo, eu tenho que encorajar. Vamos lá, vai dar certo. Nós vamos conseguir, Deus é conosco. Se não, lembra tinha um desenho, me fugiu o nome agora, que era um leão e uma hiena, ó dia, ó vida, ó azar. Lip Hard Leão. Tip? O quê? Lip, a hiena e Hard Leão. É que foi um espirro de um antigo ali atrás. Mas ele dizia, ó dia, ó vida, ó azar, não era isso que ele falava? É um cara completamente pessimista, né? Desencorajador. E a minha postura tem que ser diferente. Vamos lá, vai dar certo. Vamos continuar. Vamos. Vou voltar a um exemplo de bicicleta, tá? Só para não fugir. Vocês acharam que hoje não ia ter nenhum, né? Mas tem. Estava eu voltando lá do Quilombo, um lugar lá perto de Cubatão, né? E eu estava com febre, pedalando, e o Denis do meu lado. Vai! Vamos, Sandro. Vai que você consegue. Aquilo foi encorajador. Eu estava doido para ligar para o Luciano e me buscar de carro, porque eu não estava aguentando mais. Mas ele estava lá, encorajando. Nós precisamos ser assim, encorajadores. E Paulo, na tempestade, ele encaminha as pessoas para a vida. Aqui no verso 21 e 22, ele diz, havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse,
Fora na verdade razoável, varões, ter me ouvido a mim a partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e essa perdição. Mas agora, vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Paulo está dizendo assim, gente, vamos lá, vai dar certo. Desanima não, vamos continuar. Quando toda a esperança deles havia se dissipado, havia desaparecido, Paulo se posiciona como agente da vida. Ele não ficou dizendo, tá vendo? Não te avisei? Bem feito. Eu falei que ia dar errado. Vocês não me ouviram, eu estava com a razão. Não, ele estava lá no meio do problema com todos eles. E ele diz, vamos lá, vai dar certo, tenham fé. Paulo procurou uma alternativa para mudar a crise. E, irmãos, nas nossas tempestades, a nossa tendência natural é sempre procurar um culpado. Né? Tem que ter um culpado. O culpado é isso, o culpado é aquele. Nunca sou eu, nunca somos nós. Geralmente, eu errei, mas eu errei porque aconteceu fulano, ou aconteceu alguma coisa. Muito mais do que procurar um culpado, é procurar uma solução. É procurar resolver o problema. Isso é que eu tenho que fazer. Eu tenho que ser encorajador a mim mesmo e aos outros. Na tempestade, a gente precisa abandonar o medo. Está lá no verso 22. No meio da tempestade, quando todos já estavam desesperados, Paulo diz, tende bom ânimo, não tenham medo. O medo é o maior inimigo da fé. O medo é o maior inimigo da fé. E eu já falei isso, acho que em algumas pregações atrás, né? Não temais. É uma das ordenanças que Deus mais coloca na Bíblia. Não tenham medo. Porque o medo retira a fé. Quando você começa a ficar com medo, você perde a fé. O medo só aumenta a sensação de perigo e tira suas forças e embaça os seus olhos. Na tempestade você tem a visita do anjo do Senhor. Meu irmão, creia nisso. Seja a tempestade que for na sua vida, Deus está contigo. O anjo do Senhor está lá contigo. Está ali no verso 23 e 26. Paulo fala, de 23 a 26, Paulo fala, porque nesta mesma noite, o anjo de Deus, e aí ele mata, o Deus a quem eu sirvo e de quem eu sou, esteve comigo. Meu irmão, se você é do Senhor e se você serve ao Senhor, o Senhor está cuidando de você. O anjo do Senhor está ali cuidando de você. Eu confesso, tem momentos que eu não acredito não. E eu acho que você passa por isso também. Tem momentos em que eu falo, não dá, não pode ser. Mas é. E quem me garante é a palavra. Quem me garante é o Senhor. Quem sou eu, pobrezinho de achar alguma coisa? Eu não acho nada. O Senhor é quem fala, quem determina. E quem determina é só Ele, na verdade, sempre. Né? Por mais que a gente queira pensar o contrário algumas vezes. E Ele determina, Ele diz que Ele cuida de nós. E o Senhor é conosco, independente da tempestade em que eu esteja, em que você esteja. Você lembra da fornalha ardente? Tinha um quarto homem lá dentro. Você lembra do Daniel? Ele estava lá na cova dos leões. Quem que estava lá com ele? Um anjo, fechando a boca. Deus não desampara você. Deus não nos desampara. Ele está conosco. O Senhor vem ao nosso encontro no meio da noite. Você lá no barco como os apóstolos, morrendo de medo, e Ele vem por cima do mar, e Ele vem cuidar de mim, vem cuidar de você. E eu só posso dar glórias a Deus por isso. O Senhor vem andando sobre as águas e cuida de nós. Na tempestade nós precisamos lançar as nossas âncoras. O verso 29, e temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras. E eu fiz uma analogia aqui. Na hora das nossas lutas, nós precisamos lançar 4 âncoras. Eles lançaram 4 âncoras. Precisamos primeiro lançar a âncora da fé. Na tempestade, creia que Deus está no controle. Ele ainda não completou a obra na sua vida. Só vai completar o dia que Ele te chamar. E aí você vai ficar sossegado, você não vai precisar se preocupar com mais nada, absolutamente nada. Precisamos lançar a âncora da adoração. Puxa,
Uma coisa é adorar e lançar a âncora da adoração quando está tudo bem, né? Você vem na igreja, e aí é fácil. Mas quando a coisa está difícil, você vem para a igreja também, mas você vem pedir. Você vem, Senhor, olha para mim, Senhor. E aqui a gente está falando de adoração. Venha adorar a Deus, independente da sua tempestade, independente daquilo que você esteja vivendo. Se eu tiver com a âncora da fé, eu estarei com a âncora da adoração. Abraão foi lá e empurrou um carrinho de bebê. Quer dizer, não empurrou um carrinho de bebê, né? Mas foi prometido a ele que ele seria pai. E ele já era velho. E ele falou, tá, se o Senhor está dizendo, eu creio nisso. E ele adorou. E eu preciso adorar, independente da minha tempestade. Eu preciso lançar a âncora da oração. Eles começaram a orar para o dia romper. Ore para o seu dia romper. Ore para que a luz chegue. O Salmo diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E no verso 39 aqui, amanheceu e eles chegaram numa ilha. Eles perderam tudo, mas se agarraram à vida como o maior patrimônio. Eu tenho que lançar a âncora da oração. Eu lembro que o Nando falou um tempo atrás, eu não vou lembrar um momento, mas que me corrija se eu estiver errado, de que muitas vezes é difícil você orar, é difícil nós orarmos. Mas a gente tem que fazer esse exercício. Sempre. Qual é a oração? Né? A gente fala assim, oração de poder. Qual é a oração de poder? É a sua. Uns oram gritando, sei lá, levantando braços, correndo. Outros oram ajoelhados, quietinhos. Não importa a forma em que você ore. Ore. Deus não está preocupado. Deus não é surdo, não vai se preocupar se você está falando muito alto ou se você está falando muito baixo. Ele está vendo o seu coração. Até mesmo porque a oração, ela muda o meu coração, o nosso coração. A oração transforma quem ora, não a Deus. Deus é imutável. A oração transforma a mim. Eu começo a ficar mais confiante, eu começo a ficar com o coração mais sensível à voz do Senhor, e daí por diante. Eu preciso lançar a âncora da oração. Eu preciso lançar a âncora da certeza. O verso 26, Paulo diz que é necessário. Diga para o seu irmão, é necessário. É necessário. Tem coisa que é necessária. Era necessário para eles darem uma volta na ilha. Era necessário. É necessário passar pela tempestade. Puxa, mas eu tenho que passar? Tenho, é necessário. Por que é necessário? Porque Deus quer te transformar no meio dessa tempestade, meu irmão. Deus não está lá se divertindo enquanto você está sofrendo, Ele está sofrendo com você. E Ele está falando assim, filho, você está nessa tempestade porque eu quero que você cresça, que você amadureça, que você fique mais perto de mim. É necessário que eu e que você tenhamos algumas tempestades nas nossas vidas. Às vezes as pessoas pensam que vamos sair da tempestade com o bolso cheio, né, cheio de dinheiro, com o carro na garagem, com vantagens e testemunhos para a gente vir aqui contar na frente, né? Puxa, eu passei por isso, por aquilo, então Deus vai me dar algo muito bom. E aí você fala assim, poxa, mas não veio o carro, não veio o dinheiro, como é que eu vou lá na frente contar esse testemunho? Sabe o que é o maior benefício de qualquer tempestade? É o quanto Deus te transforma. E isso muitas vezes você não vê na hora. Você vai chegar lá na frente, aí você vai olhar para trás e falar, puxa, ali Deus me ensinou isso, me ensinou aquilo outro, me livrou disso, me livrou daquilo. Esse é o maior benefício de toda e qualquer tempestade. Precisamos aprender com as tempestades, eu já estou terminando, que nós necessitamos ser aquecidos. Lá no capítulo 28, no verso 1 e 2, Paulo se aproxima da fogueira. E quando chega na ilha de Malta, está chovendo, está fazendo frio. E os bárbaros malteses tratam aqueles 276 tripulantes, prisioneiros, com uma singular humanidade, é o que estava aqui na minha versão. Acendendo uma fogueira para eles. Os caras estavam molhados do mar, da chuva, com frio. O pessoal chega lá e faz o quê? Pô, fazer uma fogueira, senta aqui, se aquece aqui com a gente, toma um chazinho quente aí, toma um cafezinho. A primeira coisa que fizeram em terra foi acender uma fogueira. Precisamos nos aproximar daquilo que nos aquece.
que nos aquece? Procure gente que ore mais do que você. Anda com esses caras, anda com essa pessoa, procura. Dobra a sua cerviz e fala assim: eu tenho que aprender, eu tenho que andar junto, eu tenho que orar mais, eu tenho que jejuar mais, eu tenho que servir mais, eu tenho que me esvaziar mais de mim mesmo, eu tenho que largar o meu orgulho. Anda com gente que está mais perto de Deus. Sempre vai ter alguém que vai estar mais perto de Deus do que você. E você sempre vai poder ajudar alguém também a ficar mais perto de Deus. Mas a gente tem que quebrar isso. Eu preciso chegar perto de quem me aquece. Eu quero andar com gente que está indo para frente. A luta não é a ausência de Deus, mas pode ser sim a falta de fé. Tem gente que não tem motivo para adorar a Deus e encontra motivos de louvor no sofrimento. Tinha uma ilustração de um homem coberto de lepra, deformado, mal cheiroso, todo sujo, que se prostra aos pés de Jesus e ora. Você vê isso lá nos evangelhos. Se um leproso, deformado, cheirando mal, pode adorar a Deus, eu que tenho saúde, 2 braços, 2 pernas, bonitão desse jeito, tem que adorar a Deus, não tem? Não. Tem que adorar a Deus. Eu tenho que glorificar a Deus. Eu tenho que estar perto daquilo que me aquece, daqueles que me fazem crescer. Eu tenho que procurar alternativas novas. Tem gente que começa nas lutas, começa nas tempestades, isso acontece conosco. E você quer contar suas lamúrias, né? Você quer contar suas dificuldades. E, puxa, olha o que fizeram comigo, me mandaram embora. Poxa, eu trabalhei lá 500 anos. Não, gente. Se você vê alguém falando isso, muda o canal. Não, mano, vamos lá. Encoraja. É uma tempestade? Vamos andar junto, vem cá. Fiz uma fogueirinha para você, se aquece. Vamos orar, vamos mudar isso. Paulo fez isso, ele vai lá no versículo 3 e ele pega gravetos para aquecer a fogueira. A minha fogueira aqui, ela é virtual, mas a intenção ela é real. Eu tenho que ir lá e ajudar a quem está do meu lado, ajudar quem está perto de mim a ficar perto da fogueira. Paulo diz: eu vou ajudar, eu vou arranjar mais combustível para esse fogo. Eu vim aqui nessa noite para catar meus gravetos e aquecer a minha vida. Meu irmão, cate os seus gravetos também. Aqueça a vida de alguém. Eu tenho certeza que se você olhar para o lado, você vai ver um monte de gente passando por uma série de tempestades. Eu sei que você também está passando pela sua. Mas fala assim: vem cá, tem uma fogueirinha aqui. Se aquece comigo. Deus pode fazer tudo recomeçar na sua vida. E Ele quer recomeçar as coisas na sua vida. Vocês lembram da passagem de Eliseu? Uma viúva foi até ele, endividada. Eliseu falou assim: o que você tem? Eu tenho só um pouquinho de azeite. É o que me sobrou. O que Deus fez? Mudou a história dela com um pouquinho de azeite. E meu irmão, Deus quer recomeçar a sua e a minha vida. Ele vai recomeçar com um pouquinho de azeite. E vai nos mudar e tirar da tempestade. É isso que Deus quer fazer conosco. Eu tenho que buscar excelência naquilo que eu faço. A gente tem que começar de baixo. Cate os gravetos para aquecer a sua fogueira, para aquecer o seu casamento, para aquecer o seu relacionamento com seu irmão, seu pai, sua mãe, seu cunhado, seu primo, sua sogra, com um irmão da igreja, com alguém que de repente você não olha muito bem, ou você acha que ele não olha muito bem para você. Traz para perto, aquece. Paulo é mordido por uma víbora no versículo 3. Quando ele está lá aquecendo o fogo, ele é mordido por uma víbora. E isso às vezes acontece com a gente. E se torna mais uma tempestade no meio da tempestade. Você está ajudando e aí você toma algo no sentido contrário na sua vida. Você fala: puxa, está vendo? Se eu tivesse ficado quietinho lá no meu canto, não ia acontecer isso, né? As víboras se manifestarão quando você estiver buscando aquecer sua vida, fatalmente. A víbora grudou na mão de Paulo. Então, os malteses disseram assim: certamente esse homem é um assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver.
Ele vai morrer de novo, esse cara não é bom. Sabe de uma coisa? Paulo era assassino mesmo. A ficha dele estava manchada. Paulo tinha ficha manchada. Satanás pegou o passado de Paulo e trouxe para todo mundo ver. Nenhum de nós pode mudar o seu passado. Eu não posso mudar o meu passado, eu não posso mudar 5 minutos atrás, 2 segundos atrás. Nenhum de nós. Mas tem alguém que pode mudar. E esse alguém é Jesus de Nazaré. Ele pode mudar a minha vida. Independente de quem eu fui, Ele quer ver quem eu serei. Ele pode mudar. E Paulo aqui tinha toda a autoridade. Paulo agora era servo, ele era apóstolo. Ele viu Jesus lá no meio do caminho. Ficou cego por isso. Agora ele é embaixador de Deus. O Senhor joga os nossos pecados nas profundezas do mar, me diz a palavra. Então, meu irmão, se você estiver no meio da tempestade e o diabo lembrar de você, lembrar a você do seu passado, lembre a ele do seu futuro. Eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo várias vezes. Às vezes eu estou no meio da tempestade e aí vem o bicho ruim lá e fala, tá vendo? Mas foi assim, assim, assado. Você fez isso, isso e aquilo. E aí você fala, puxa, é mesmo, Deus não vai olhar para mim. Não vai o quê? Deus vai olhar para nós. E a hora de eu falar assim para ele, é verdade, olha, eu fiz isso, isso e aquilo. Mas eu tenho um Deus que mudou a minha vida. Eu tenho um Deus que vai mudar a minha história. E quando eu estiver lá no céu, louvando e adorando, você vai estar lá, sofrendo, né? Eternamente atormentado. Paulo sacode a víbora no fogo, versículo 3. Paulo balança a mão, joga a víbora no fogo, tira o veneno da sua vida. Tem gente que é como víbora, joga veneno em você e rotula. Você é assassino, é mentiroso, é mau caráter. Tem gente que só puxa você para trás, diz, isso não vai dar certo, esse namoro não vai dar certo, seu casamento é horrível, sua família não tem jeito. Essa igreja não vai para frente. Sacode esse veneno. Joga essa víbora fora. Porque isso não vem de Deus. Isso não vai ajudar na sua tempestade. Deus vai restaurar você e vai honrar você, independente da sua tempestade. Nós precisamos, para terminar, aprender com as tempestades da vida a sermos encorajados pelas promessas de Deus. Deus vai levantar gente inesperadamente para ajudar você. Está aqui no versículo 2. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade. Deus vai levantar alguém para te ajudar, meu irmão. Eu não sei quem é. Pode ser o camarada que vai trazer a cesta básica com um monte de ovos em cima, né? Não sei. Alguém, Deus vai trazer. Tem uma ilustração, eu lembrei agora, que eu achei interessante. Talvez eu não consiga contar com a mesma intensidade, mas uma mulher vai na igreja e estava passando muita necessidade, e ela fala assim, ai Senhor, eu preciso de uma cesta básica, eu preciso de uma ajuda, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e passou um satanista, e ele ouve aquilo, e ele falou assim, quer saber? Vamos lá, faz 3 cestas aí enormes, vamos levar para ela, porque quando ela receber e agradecer, eu vou dizer que quem deu foi o diabo. Aí o cara vai na casa da mulher, vai lá, leva as cestas, a mulher fica fascinada, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado nada, quem te deu isso foi o diabo, porque eu sirvo ao diabo. Aí a velhinha fala assim, é verdade, mas quando Deus manda, até o diabo obedece. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Deus vai levantar gente inesperadamente para ajudar você. Irmãos, Deus pode levantar os bárbaros para os ímpios, pode levantar seus parentes, pode levantar gente de longe, vai trazer alguém para te ajudar. Acredite na autoridade da palavra de Deus. Nessa luta que você vive, nessa tempestade que você vive, mal nenhum vai lhe acontecer. Está lá no verso 6. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que ele era um Deus. Estava todo mundo esperando que Paulo morresse. Ele levou uma mordida na mão de uma víbora, naturalmente ele teria que morrer, todo mundo está esperando, né? Vai inchar, vai morrer, olha lá, vai inchar, e nada acontecia com Paulo. E Deus não vai deixar que nada aconteça com você. Talvez você perca coisas materiais, talvez você tenha dores de cabeça, mas Deus não vai deixar que nada aconteça com você.
Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar do seu coração. Até mesmo porque nós estamos aqui, amados, de passagem. Nosso lugar é outro. Nossa casa é em outro lugar. E lá você não vai pagar aluguel, não vai pagar luz, não vai pagar água, você não vai pagar nada. Deus está conosco e Ele cuida de você. Talvez você muitas vezes fique chateado por você achar que alguém fala assim, puxa, tomara que a mão do Sandro aí vai, incha logo aí, vai embora. E aí você fica chateado. Não liga para a torcida. Não liga para a torcida. Porque Deus é conosco. Deus é com você. A sua vida e a minha vida, elas estão nas mãos do Deus vivo. Ninguém pode tirar a minha vida e a sua vida das mãos de Deus. Ninguém pode tirar. As mesmas pessoas que disseram ali atrás que Paulo era um assassino, eles mudaram de parecer acerca de Paulo e falaram que ele era um Deus. Isso quer dizer o quê? Meu irmão, hoje eu e você somos novas criaturas. O velho homem morreu, nós nascemos de novo. As tempestades acontecerão na minha e na sua vida. Eu tenho que cuidar do meu caráter, porque Deus cuida da minha reputação. A ilha do seu naufrágio, causado pela tempestade em que você vive, pode ser um lugar de muita tormenta e muita preocupação para você. Mas para Deus é o lugar da oportunidade para Ele trabalhar na sua vida, para ver você crescer, para ver você se aproximar mais e mais dEle. Esse é o único objetivo de Deus, é cuidar de você no meio da sua tempestade. E eu creio, meus irmãos, que um milagre de Deus está a caminho da sua direção, está a caminho da minha direção. O que é dificuldade para nós é oportunidade para o Senhor. Se agarre nisso, se agarre nessa verdade. Há tempestades? Sim, mas o Senhor está conosco. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Queria pedir para você ficar em pé um pouquinho. Pense aí no seu lugar. Você sabe qual é a tempestade que você está vivendo. Você sabe qual é o momento em que você está passando. E é hora de você falar isso para Deus. Senhor, já naufraguei, já procurei uma fogueira, já peguei os meus gravetos, mas a coisa está difícil. E é hora que Deus vai trabalhar na sua vida, trabalhar na minha vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque ela nos garante vida, Senhor. Ela nos transforma, Senhor. Muito obrigado porque nós podemos, ó Pai, confiar em Ti. Porque nós podemos ter a certeza de que o Senhor está cuidando de nós em qualquer tempestade. Senhor, o Senhor nos leva nas tempestades, nos desertos, para cuidar da gente, para cuidar das nossas vidas. E Pai, nós queremos confiar no Senhor. Nós queremos aprender, ó Pai, nas tempestades. Queremos aprender a entender os Teus sinais, Senhor. A buscar, Senhor, a Tua palavra através dos Teus servos, através da Bíblia, através, Senhor, da oração. Senhor, nos ajuda, Pai, a sermos verdadeiramente como o Senhor deseja. Pai, eu não sei qual é a tempestade que o meu irmão, que a minha irmã está passando hoje, quais são as suas lutas, mas eu quero clamar, Senhor, nos dá confiança, nos dá, Senhor, tranquilidade, ó Pai, de que o Senhor está cuidando de nós, nos dá vitória, Pai. A vitória já é nossa, não por nós, mas por méritos de Jesus. E nós queremos nos apropriar disso, Senhor, queremos nos apropriar dessa certeza, de que o Senhor nos dá a vitória, de que o Senhor cuida de nós, de que o Senhor está conosco. Ó Senhor, Pai, cuida do Teu povo esta noite. Se há corações aqui que estão doloridos, machucados, ó Pai, pelas tempestades da vida, derrama cura, Jesus. Se há corações apreensivos, Pai, temerosos, derrama cura, Jesus. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, Senhor, mostrando que independente do tamanho da tempestade que estejamos vivendo, o Senhor é conosco e o Senhor cuida de nós. E nós queremos Te adorar, Jesus, Te adorar em todo tempo, Senhor, independente de nós mesmos, pois o Senhor é o nosso Deus e o Senhor nos ama como a filhos, Senhor. E nós queremos Te adorar, Senhor, Te agradecer, ó Pai, na certeza de que o Senhor está sempre conosco.
Muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Nos lapida, nos transforma, nos fortalece nas nossas tempestades e nos traz cada vez mais para perto do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Aplaudam o Senhor bem forte, pois o Senhor merece. Ele é o nosso Deus. Aleluia. Amém. Quem foi abençoado essa noite, diga amém.